Eu, Sasso, a gente tinha o canal 2014. Então, nessa época, né, que eu volto em 2010, aí depois eu termino a faculdade e volto para lá de novo, é mais ou menos nessa época, 2014, 2015. Se você for lá no canal do Live, tipo, na ordem inversa dos vídeos, o último vídeo era podcast meu e do Sasso falando de basquete universitário. O canal, na verdade, não era nem live basketball, era live college, né? E a gente fez para falar de basquete universitário, que a gente gosta muito, né? Então, a gente começou com o live college. E aí, quando o Sasso morava em Porto Alegre, ainda eu morava em Ribeirão, e a gente vem para São Paulo praticamente na mesma época para trabalhar, né? O Sasso passa num processo de estágio na ESPN, eu venho para trabalhar no NBB, nós dois com basquete, sempre juntos ali. E aí a gente começa a conversar, e aí eu conheço o Guilherme Maia, né, também que é narrador. E aí o Maia meio que fala, cara, vocês têm o tato aí, vocês conseguem fazer o negócio virar, né? Acho que dá pra gente tentar investir. O Maia, na época, tinha uma câmera, ele conseguia editar uns vídeos, a gente começou a gravar algumas coisas. Mas o boom do canal, assim, é mais na pandemia, porque a gente começa a fazer live. E aí, porque antes era normal, era, pô, vídeo para falar de draft, era vídeo para falar de, né, de jogador, era um canal muito mais de veia de dark user de basquete do que hoje, né? Hoje virou mais um canal de react para acompanhar jogos da NBA ao vivo. Mas a gente gostava ali da análise, das estatísticas, de tudo. E aí o Maia fala, cara, vamos fazer um negócio diferente. A gente começou a criar quadro, começou a abrir pergunta no Twitter, no Instagram, a gente criou um quadro de responder perguntas, então a galera mandava, a gente gravava e punha no ar. Então isso foi lá, cara, 2015 a gente começa a fazer alguns podcasts gravados online, porque eu em Ribeirão, ele em Porto Alegre. Depois a gente vem para São Paulo, a gente começa a fazer vídeos, né, juntos. E aí em 2020, na pandemia, a gente faz as lives. É aí que é a virada, porque a gente dá um boom assim, sai de, sei lá, 5 mil inscritos para 50 mil muito rápido, né? Muito rápido, o canal cresce muito. E aí a gente consegue, com o número de inscritos, obviamente, pô, a gente chega no presidente da LBF, né? Fala, ó, a gente quer transmitir o canal de vocês. E eu, dentro do NBB, tinha uma facilidade para falar com o pessoal, falar, ó, vamos transmitir a Liga de Desenvolvimento, vamos fazer um negócio. E aí o pessoal também de fora do mercado mesmo entendeu que tem que estar no YouTube, porque se a gente for pensar, antes da pandemia não existia jogo no YouTube. Pô, você pensar que em 2018, 19, você ia assistir o Campeonato Paulista, Carioca, qualquer um no YouTube, você não assiste, entendeu? Não existe isso. Então, acho que a virada de chave do mercado também é muito importante para isso, e a gente consegue acompanhar isso por estarmos justamente no mercado. Então, acaba sendo muito importante. E aí a gente não consegue mais, né? Porque, assim, o Sasso com a agenda dele hoje também, da ESPN, de comentar jogo, e eu tô com uma agenda um pouco mais cheia ainda de ter um programa, faço um programa todo dia no Band Esportes, eu faço, né, trabalho só na Flash Score também, além de, como você falou, no NFL, tenho outros freelas, eu narro inglês, então assim, acaba que não casa, porque é isso, você acaba perdendo um pouco da identidade. Pô, aí você falou, você me conheceu no live. Só que no último ano eu consegui fazer, 3, 4 vídeos assim por mês. E era muito pouco, porque depois a gente foi criando uma demanda que virou diária. E aí, quando, pô, na pandemia, tá todo mundo em casa, legal, dá para fazer, fica tranquilo. Né? Eu não tinha um filho na época, então depois você começa a ter outras responsabilidades, e aí começa a criar outras coisas, você começa a criar outras responsabilidades que infelizmente a gente não conseguiu dar uma sequência. O canal obviamente ainda existe, né? Mas eu e o Sasso, assim, a gente não conseguiu continuar muito por conta de agenda. Cara, um draft gigante, não, draft de 2019 eu tava em Nova York, no Barclays Center, que simplesmente é o draft do Zion Williamson, Do RJ Jamoran, né? Barrett, Jamoran e Didi Lousado, brasileiro, Didi, né? O Didi, eu tinha Grande uma Didi. amizade com ele de franca, então assim, é muito engraçado, porque eu tava na liga
E eu conheci o Didi desde muito cedo, porque desde a LDB. Pô, o Didi com 15, 16 anos surgiu, seleção de base, né? E a gente eu tinha conhecimento. Cara, e o draft, assim, é uma história muito foda na minha vida, porque eu devo, acho que muito hoje, muito ao meu processo de jornalismo hoje, a um cara chamado Ricardo Romani. Hoje ele é um dos caras lá da Casé TV, é, e ele era coordenador de esportes americanos da ESPN, né? E como você falou do Buga, né? Eu cheguei a morar com o Buga, a gente chegou a dividir apartamento, né? Então eu conheci o pessoal da ESPN também, porque tinha, né? O NBB fazia parceria, passava na ESPN e tudo. Então a gente acaba conhecendo o pessoal ali que trabalha junto. E eu tinha férias para tirar em 2019 no NBB e eu falei pro Sasso, falei, cara, eu vou para Nova York. Eu falei assim, eu vou meter o louco, eu vou ligar pro pessoal da assessoria da NBA, eu vou pedir credencial. Como eu falei, eu conheço o pessoal de lá, eu, pô, fico na casa de amigo, fico em Airbnb, dou um jeito. É uma noite só ali em Nova York, pô, graças a Deus eu tive essa oportunidade de antes, eu conheço bem Nova York, aí eu fui e passei a mão no telefone e liguei pro Romani. Falei, Romani, o negócio é o seguinte, cara. Eu tô indo pro draft. Aí eu falei assim, vocês vão colocar quem de repórter lá? Falei, porque vai o Didi, eu já joguei para ele, falei, ó, o Didi vai ser draftado. Eu não fazia ideia se o Didi ia ser draftado ou não. Mas tinha que falar para ele que o Didi ia ser draftado, né? E aí ele falou, cara, vamos tentar conversar. Aí, nessa que eu tô falando com ele, eu liguei pro Zé Renato Ambrosio, né, que é hoje repórter do Globo Esporte, e o Zé Renato estava cobrindo as finais da NBA, né? Normalmente ia o Everaldo na época, né? Eu não lembro se já era, acho que não era o Giovannone ainda, quem que ia cobrir, se era o Agra, qualquer outro comentarista que estava lá, e o Zé Renato normalmente que ia de repórter. E eu conheço o Zé Renato também, pô, tem uma história com o Zé depois que eu posso contar muito legal para vocês. Eu liguei pro Zé Renato e falei, Zé, você vai ficar nos Estados Unidos pro draft? Ele falou, não, acabou a NBA, acabou a final, eu vou embora. Eu falei, tá bom. Então, aí eu cheguei pro Romani e falei, Romani, o Zé não vai estar, se vocês precisarem de alguém, eu vou estar lá. E a ESPN é detentora de direito do draft mundial, né? Não só nos Estados Unidos, como respinga aqui no Brasil. E aí, consegui uma credencial da ESPN. O Romano falou: então vai o seguinte: Everaldo e Buga na transmissão aqui no Brasil, você lá de repórter. Falei: é nóis, deixa comigo. Né? Pô, cheguei em Nova York uma semana antes. Cheguei no final de semana, o draft normalmente é na quinta, né? Aí, pô, segunda-feira ESPN League, já fiz o material, tal, jornal. Fui cobrindo. Na quinta, pô, draft 7 horas da noite em Nova York. Eu pego o metrô 11 da manhã. 11 horas da manhã eu tô no Barclays Center já. Se eu não fui o primeiro jornalista, eu devo ter sido o segundo a entrar, né? Porra, e aí é muito foda, porque, porra, trocar mensagem da mão, conversar com o Chance, na época o Woj também tava. Então, assim, todos os caras, o Andy Katz, os grandes do jornalismo americano, você tá ali junto com os caras, aí. Você é mais um dos caras, né? E aí eu lembro, pô, hoje eu, pô, às vezes eu troco mensagem com o Chance, é um negócio absurdo. Então, o Chance hoje é um cara, se não for o maior que o hoje largou, é um deles, né? É o Então é zero muito. um, né? É, o zero, exatamente. Grande chance de Arana. E aí eu cheguei lá, cara, e assim, foi muito foda, porque o Didi me viu, o Didi me conhecia, eu já tinha conversado com ele um dia antes, pô, na quarta-feira, a gente foi, na terça-feira, ele teve um treino, acho que com o Brooklyn, que era o splitter ainda que tava de auxiliar, aí ele me ligou, ele falou, pô, onde você tá? Eu falei, pô, tô aqui fazendo nada, velho. Aí ele falou, ó, eu vou treinar aqui no Brooklyn, ficar no hotel, vamos jantar. Eu falei, ah, beleza. E aí, eu lembro que ele vai, tipo, a gente foi num BK da vida, assim, eu falo, pô, vai, treina o inglês aí, vai, você tem que pede minha janta aí. E aí o Didi dá uma travada, porque o Didi não fala inglês fluentemente, né, tudo. E aí, pô, a gente conversando, trocando ideia. Na quarta, sem querer, velho, pô, na quarta eu fui comprar uma gravata, eu não tinha levado gravata. Falei, caralho, eu preciso comprar uma gravata. E a gente eu andando na Nova York, no meio da rua, aí eu trombei, tava o Didi, já tava a mãe dele, tava o agente dele, ele buscando o terno. Eu falei, pô, vamos fazer um negócio, tiramos foto, fizemos, né, uma matériazinha também rapidinho.
E aí na quinta eu cheguei lá muito cedo, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar com os caras, tudo. Quando vira da primeira para a segunda rodada, aí já começa um zoom de que ele realmente ia ser selecionado, né? Porque os agentes já sabem, já começa a tocar o telefone ali. Eu pego, saio dali, porque eu fiquei num lugar, tem a Green Room ali na frente, que são, né, onde ficam os caras da loteria, né? Os caras vão ser selecionados ali de primeiro a 14º, os caras estavam ali. Aí atrás ficam os jornalistas, né? Tem uma barreira, você fica ali atrás, e aí tem um estúdio da ESPN montado, tudo. E eu tava numa mesa, pô, você tá numa bancada, assim, com vários jornalistas, tava com o computador, fechei meu computador, guardei. E aí, quando esses caras começam a ser, né, no começo, primeira, segunda escolha, pô, a hora que o Zion é anunciado, ele tem que passar do meu lado e para, assim, para dar entrevista pra rádio, pra ESPN Rádio nos Estados Unidos. E aí eu tenho até um vídeo, depois eu posso mandar para vocês aqui. Eu tenho um vídeo perguntando, pô, e aí, Zé, tá pronto, tal, não sei o quê. E cara conversando comigo assim, pô, ele aqui do lado, trocando ideia. E aí, quando, pô, passa ele, passa o Dia, passa o RJ Bert, e aí os caras têm todo um protocolo da NBA. Você tem que parar, dar entrevista pra rádio, dar entrevista pra TV, dar entrevista pra não sei quem, aí você tira foto, aí você vai fazer não sei o quê de rede social, e aí você vai para a coletiva de imprensa, você é obrigado a falar com a imprensa, né? Então é numa sala reservada no Barclays Center lá que você tem que dar entrevista. Aí beleza, passou a primeira rodada, eu falei, cara, seguinte, eu vou subir na arquibancada. Eu tava com a credencial da ESPN, então eu tinha direito a todos os lugares do Barclays Center. Eu podia ir em qualquer lugar. Eu só não podia subir no palco. No resto eu podia fazer tudo. E aí eu pego, saio, né, guardo minhas coisas, porque aí começa, tipo assim, pô, o sinal de internet estava muito ruim no Barclays, e aí eu conversando com o Romani, a gente estava coordenando a transmissão, e aí o Everaldo, eu falando com o Everaldo pelo WhatsApp também, então eu mandava áudio no WhatsApp. Então eu mandava áudio, os caras, tipo, faziam aquele fake vivo, né? Tipo, o Everaldo me chamava, eu entrava com áudio do WhatsApp como se fosse ao vivo. E aí eu peguei e fui pra arquibancada. Eu falei, pô, sentado lá do Didi aqui, né? Aí tô sentado lá, tá sentado os agentes dele, a mãe dele, ele e eu. Aí tá lá, pô, 31ª, segunda, terceira. Aí na quarta, eu falei, mano, esse cara vai ser selecionado agora, velho. Porque eu comecei a ver um monte de movimentação de câmera e os caras já filmando o Didi. Aí, pô, já peguei, mandei mensagem pros caras da ESPN e falei, mano, vai ser agora, fica vendo, fica nativo aí. Aí eu peguei o celular, filmo ele, e aí, pô, anunciado tal, aí ele vai ali, cumprimenta todo mundo e desce pra ir pro palco pegar o boné. E eu falei, mano, eu vou atrás, velho, com o celular, pô, eu já tava de mochila, credencial, e Caraca, aí você veio. foi profissão repórter, mano. Não, nossa, mas mano, eu tava ali pra isso, tá ligado? Uhum. Aí, porra, na hora que a gente desce, o Didi passa, o segurança olha a minha credencial, deixa eu passar e fecha o portão. E aí, tipo, os agentes dele não conseguem descer. E aí, tipo, a galera fica meio que travada. Ele olha pra trás, meio que desesperado, porque ele fala, mano, fudeu. Porque eu vou ter que falar, vou ter que dar entrevista, e eu não falo inglês. Aí eu falei com o agente dele, falei, mano, deixa que eu vou com ele aqui, eu vou indo. E aí ele vai, pega o boné, tal, cumprimenta lá, desce e começa a fazer as coisas. E aí chega um cara da NBA e fala, ó, você vai ter que tirar foto, não sei o que, o Didi olha pra mim e fala, mano, tô entendendo nada que esse cara tá falando. Eu falei, irmão, o que ele tem que fazer? Aí eu perguntei, o cara falou, aí eu traduzia pro Didi, e nisso, tipo assim, começou um negócio de, porra, eu peguei, consegui falar com a mãe dele. Falei, ô, manda uma entrevista, fala aqui um áudio ao vivo, o que você achou tal. E isso aí, tipo, rolou na transmissão. O Didi não podia falar, ele falou. Eu já peguei um vídeo dele, já mandei também. Porque na teoria ele tinha que dar a entrevista primeiro para a NBA, não para a gente. Né? Tem todo um protocolo. A gente está falando de uma liga que é muito séria nos Estados Unidos. E aí ele, pô, vai e tal, faz as coisas, faz a foto, e aí ele vai para uma sala de coletiva. Quando ele chega na sala da coletiva, cara, ele senta. E eu sento no meio da sala da coletiva. E aí, primeiro o repórter, o cara lá, o assessor da NBA, fala: ó, repórter tal de Atlanta, pergunta aí. Aí o cara perguntou, ele olhou para mim e falou: cara, não entendi nada. E aí eu começo a falar alto com ele em português, do meio da sala. Aí o cara falou, irmão, o assessor da NBA falou: isso aqui não é Várzea, né? Pera aí. Mano, o cara me dá o microfone oficial da NBA TV. E aí ele fala: agora você vai ter que fazer a tradução da entrevista. Tudo que o Didi falava em português, eu tinha que traduzir para inglês
para todas as emissoras e fazer a pergunta pro Didi em inglês. Então, e traduzir pro Didi em português. Então era assim: o repórter perguntava em inglês, aí eu perguntava em português, o Didi respondia em português e eu traduzia pro inglês. Foi um bagulho muito louco, que eu falo, velho, isso ficou marcado na história. Você pega a coletiva dele no draft, sou eu traduzindo o tempo todo. Tanto é que aqui na transmissão, o Everaldo e o Buga param. Eles falam, meu, o Lázaro tá traduzindo a coletiva do cara. E aí eles param de falar, escuta aí. Aí eu começo a sair no sinal. E aí foi muito legal, pô, porque aí depois a gente vai, aí acaba tudo, a gente, pô, vai jantar em Nova York, aí é legal. No dia seguinte, eu tinha combinado com ele, eu falei, meu, a gente precisa fazer uma matéria especial aqui, vamos no Central Park. Aí a gente, pô, fez uma matéria, depois eu posso mandar pra vocês também. Uma puta história dele, ele contando, ele com o microfone. Então, assim, foi uma história. Tentei encurtar um pouco, tá? Porque é isso, acho que o draft, pra mim, é um marco, assim, cara, eu falo que, pô, pela Flash Score eu narrei um jogo de Copa do Mundo. Eu acho que até eu fazer um jogo de Copa do Mundo em loco, talvez o draft esteja acima de um jogo de Copa do Mundo para mim.